Olá, amados irmãos. Estamos aqui novamente reunidos para mais uma apresentação do Evangelho no Lar. É com grande alegria que a nossa reunião vai começar, numa breve explicação de como fazermos o Evangelho em nossos lares semanalmente. Estamos aqui o Carlos, o Avanir, o Xavier. Nós quatro vamos fazer a nossa participação, cada um demonstrando de que forma segue a ordem do Evangelho no Lar. É uma coisa bem simples, bem tranquila, onde nós podemos, em nossos lares, receber Jesus, receber nossos irmãos da espiritualidade superior, para que conosco possam abençoar a nossa existência, possam orientar e fluidificar também a água que nós colocamos toda semana, porque a água ela é um fluido onde a espiritualidade superior coloca os remédios que cada um de nós necessitar, e assim nós programamos para receber Jesus em nosso lar e todos os nossos irmãos da espiritualidade superior, para podermos estar sempre em contato com esse benefício do Evangelho no Lar. É uma prática extremamente boa para que nós possamos reter e equilibrar os nossos espíritos, para podermos viver a nossa semana em família, aqueles que nos rodeiam, aqueles com os quais compartilhamos o nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas experiências. Então, devemos, assim, geralmente escolher um dia na semana, qualquer que seja o dia, para melhor os que puderem comparecer, puderem participar. Muita gente faz até no nosso horário também, participa conosco, e assim nós fazemos em volta de uma mesa, colocamos a água, e cada participante faz a sua parte, que nós passamos agora a exemplificar de que forma ele é feito semanalmente. Então, nós vamos começar agora com a leitura da preparatória, né, que vai ser o Avanir, depois o Carlos vai fazer a prece inicial, e depois acontece o que culmina com o nosso Evangelho no Lar, que o Xavier vai ler o Evangelho escolhido, e nós vamos, assim, poder estudar e adquirir um pouquinho mais de conhecimentos acerca desse valioso instrumento que temos em nossas mãos. Então, agora nós vamos começar com o nosso irmão Avanir, fazendo a leitura inicial, que é Fonte Viva, é o item 11, Glorifiquemos. É uma psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Vamos lá, nosso irmão Avanir. Boa noite a todos. Então, faremos essa leitura para que nós comecemos a nos harmonizar, a preparar nossos espíritos para a realização desse divino ofício do Evangelho no Lar. E a leitura de hoje, como bem disse a nossa irmã Yolanda, é do livro Fonte Viva, que foi psicografada por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E é a leitura 11 desse livro. E o título dela é Glorifiquemos. Então, Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 20, ele nos diz assim, como introito a essa leitura: Ora, a nosso Deus e Pai seja dada toda glória para todo sempre. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: Bendito seja o fogo que lhe proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio:
Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, procurando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que o renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Obrigada, Avanir. Agora nós vamos para a nossa prece inicial com o nosso irmão Carlos. Vamos, então, nos concentrar para receber todas esses benefícios através dessa prece que continua após a primeira leitura e a prece inicial agora. Carlos, podemos fazer a prece, então. Caríssimos irmãos, reunidos em torno do ensinamento do Mestre Jesus, nesta ocasião, fechemos os nossos olhos, aqueles que assim o desejarem, elevemos os nossos pensamentos ao alto, busquemos a sintonia com Deus, nosso Pai Celestial, de infinito poder e bondade, causa primária de todas as coisas, e com o nosso amado Mestre Jesus, o bom pastor de nossas almas, nosso guia e modelo, e assim, em sintonia com o mais alto, agradecemos imensamente ao Pai Celestial e ao Mestre por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos sob a luz desse Divino Mestre, em torno dessas palavras, desses ensinamentos de sabedoria, que de profundo potencial para nos guiar em nossa trajetória de reformulação moral e ética, mais uma vez está aqui diante de nós. Que nós possamos nos encontrar com a mente liberta de outros afazeres, que nós possamos estar com nossos pensamentos libertos de qualquer outra necessidade, de qualquer outro dever, que não seja esse momento íntimo, e que essas palavras, que esses ensinamentos deste encontro no Evangelho no Lar, possa ultrapassar os limites da intelectualidade meramente, tocando profundamente nossos corações, renovando as nossas disposições de avançar, no sentido de superação dos nossos vícios, das nossas dificuldades, das nossas maledicências, da nossa incredulidade, do nosso desespero. Que nos venha, Mestre amado, um movimento de renovação, um aflorar de uma nova confiança na divina providência, que nós possamos nos renovar nesse reencontro com a Tua Palavra, e rogamos também, ó Mestre, que seus benfeitores espirituais, esses benevolentes amigos de maior moralidade, possa estar em todos os lares que nos acompanham
inclusive naqueles que ainda não o fazem, restabelecendo a harmonia, a paz, a tranquilidade, restabelecendo os compromissos reencarnatórios de cada família e colocando nessas águas que aí estão dispostas todas as substâncias benéficas ao corpo físico, ao corpo fluídico, à harmonia dos pensamentos, das ideias, para as melhores decisões nos momentos seguintes. Assim lhe rogamos, Mestre, que esteja conosco durante mais esse Evangelho e que nos permita sempre seguirmos aqui em sua companhia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Carlos. E agora vamos para ouvir efetivamente o Evangelho, que será feito pelo nosso irmão Xavier. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a realeza de Jesus, a vida futura, item 4. Xavier, por favor. Então, iniciaremos a leitura. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso, rei, do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Pois é, terminamos o Evangelho. Obrigada, Xavier. Um texto tão pequeno, né, irmãos? Mas de uma profundidade quase que incompreensível, né? Quando a gente vai tentar interpretar o meu reino não é deste mundo, a gente tem que colocar Jesus como um ser iluminadíssimo, né? Um ser governador da Terra, o que ajudou a projetar a criação do nosso orbe, da nossa morada terrena, o que desenvolveu a evolução da humanidade sobre este orbe, o que programou todas as nossas reencarnações neste mundo. É um ser que foge até a nossa compreensão. E imagine há 2000 anos atrás, quando ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Seria muito difícil compreender de que reino Jesus falava, né? Como o texto diz, que são rei do futebol, rei da música, rei das artes, os reinados terrenos, os melhores aqui da terra,
são os da terra, os da matéria. Mas Jesus, ele não era da terra. Ele englobava uma dimensão muito maior. E estudar essa trajetória de Jesus e tê-lo como nosso guia, mestre, é até desafiador, muito desafiador para nós. E eu me lembro que quando eu engatinhava nos estudos da doutrina, ou procurava o sentido das nossas existências, um pouco antes, eu pensava comigo, nossa, eu sou a fulana, né? Toda cheia de orgulho e tudo. Mas quanto mais a gente tenta compreender esses mistérios, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tenta desvendar a santidade de Jesus, quanto mais a gente tenta chegar perto, a gente vê o quão nós somos pequenos, né? E o quanto nós somos limitados para ainda compreender tudo isto, né? Mas que aos poucos nós vamos, a nossa esperança, a nossa alegria por estarmos no caminho, é que aos poucos, à medida que nós vamos compreendendo as citações de Jesus, nós vamos também penetrando numa compreensão um pouco mais elevada e vamos, assim, nos melhorando para poder seguir esse nosso modelo e guia, né? Então, graças a Deus que nós temos ele como modelo e guia, né? Que nos traz a fé, a esperança e o aprendizado. E hoje, através do Espiritismo, o Consolador prometido por ele, nós palmilhamos esse caminho nesses estudos para melhor compreendê-lo e segui-lo. E daqui a milênios e milênios, quem sabe nós possamos olhar a sua face, né, e dizer, oi Jesus, estamos aqui, chegamos, caminhamos, isso vai ser de grande alegria para todos nós, né? Então, é isso. Com Jesus presente em nosso Evangelho, vamos às nossas considerações de Avanir. Ok, meus irmãos. Complementando o que a Yolanda falou, a gente tem que compreender que realmente essas informações são muito importantes para que a gente possa entender todo esse ensinamento que Jesus nos legou. Porque aí se encerra todo o poder de compreensão. Ele mesmo disse que nós, na sua época, ainda não estávamos preparados para conhecer toda a verdade. E ele iria enviar um Consolador, que hoje nós sabemos que é o Espiritismo, para que nós pudéssemos realmente nos enfronhar nesses ensinamentos e interpretá-los de uma maneira como se fosse um código, até um código de bem viver. Porque se nós seguirmos todas as orientações, todos os ensinamentos de Jesus, da mesma forma, como eu sempre digo, que Deus deixou as suas leis naturais, que todos nós conhecemos, para que nós pudéssemos segui-las. Quem segue as leis naturais que Deus nos deixou, tudo bem, nós estaremos trilhando um bom caminho. Quem não quiser seguir as leis naturais, certamente será reprovado e irá repetir de ano. Da mesma forma, Jesus, ele sempre deixou assim entendido que o reino dele era mais do lado espiritual, moral mesmo, porque a matéria
como todos nós conhecemos, é falível. E o reino dele não era realmente desse mundo. Era lá na nossa pátria espiritual que nós iremos realmente encontrar esse reino, onde tudo estará ao nosso alcance. A crença é a causa disso tudo. E a sua realidade é um efeito. Eu sempre digo, vocês já ouviram, eu já falei várias vezes aqui, que o exterior é o reflexo do interior. Porque, na verdade, não há como mudar esse resultado, porque o reino de Deus está dentro de cada pessoa. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, meus irmãos, a gente chega à conclusão de que, se nós formos consentâneos nesses ensinamentos que o Mestre nos deixou na sua Boa Nova, no seu Evangelho, nós estaremos realmente prontos para entrar neste reino que tanto almejamos. Obrigada, Avani. Agora nós vamos com as considerações do nosso irmão Carlos. Então, meus irmãos, é muito interessante, né? Como sempre, esse tema do Evangelho, da leitura de hoje, né? E assim, é um pouco duro a gente constatar uma realidade, né? A dúvida de Pilatos ainda é a nossa dúvida, ainda é dúvida da humanidade. A pergunta que Pilatos fez, de uma certa forma, a gente pode sentir até uma ironia, né? Alguma espécie de deboche, porque ele não conseguia compreender, né? A realeza de Jesus, a essência de Jesus, nem a periferia do Cristo, né? Mas ainda é a nossa, né? Ainda é a nossa posição, porque espíritos de terceira ordem, né? Quando nós vemos a categoria, a classificação das ordens dos espíritos que Kardec apresenta, e quando nós lemos as características, nós nos identificamos ali com a prevalência desse apego, dessa conexão à matéria, o domínio da matéria, das sensações. Então, é muito difícil, mesmo naquelas criaturas que estão mais ligadas realmente a um estudo de ordem filosófica, ética, moral, cristã ou de outras denominações, existe aquela necessidade de se dominar frequentemente, porque normalmente a nossa mente, né, as nossas imperfeições, aqui e acolá, tentam se fixar em algumas ideias, em alguns conceitos, em alguns valores da materialidade, né? E a gente percebe que o ensinamento de Jesus é em um sentido de superação total disso, para promover realmente esse desligamento da criatura humana, de cada um de nós, espíritos ainda, na maioria de terceira ordem, espíritos inferiores ainda, desses arrastamentos, dessas seduções das propostas materialistas, né? Então, nós todos temos muita dificuldade de identificar em alguém, por exemplo, que não traz os títulos, né, que não traz essas insígnias de pessoa poderosa, de pessoa rica, de pessoa com poder político, a exemplo dos nossos irmãos judeus daquele então, né? Nós temos muita dificuldade de atribuir uma pessoa assim, uma pessoa modesta, simples, sem nenhum sinal de grandeza material, uma grandeza espiritual. A gente tem muita dificuldade de considerar o lado espiritual, né? Nós sempre temos essa tendência de ver apenas o que a pessoa representa em termos de ordem social, de ordem material, de suas possibilidades financeiras, instrucionais. E no Espiritismo, por exemplo, isso perde completamente sentido, porque nós vamos ver muitas das vezes, nas situações provacionais, grandes intelectos do passado, da humanidade, inteligências extremamente destacadas, em dado momento, encarnações extremamente singelas, simples, inclusive numa vista, né, numa visão meramente materialista do ponto de vista intelectual. Então, o Espiritismo ele nos ensina isso, que essa imagem que a gente tem numa dada encarnação, ela não nos representa, não representa a essência daquele espírito.
não representa as dores, não representa as dificuldades, não representa as vitórias, porque nós não somos só derrotas e dores, nós somos vitórias também, porque vejamos só todo o progresso que nós já fizemos para chegar aqui, né? A gente às vezes brinca lá no ESD, a gente faz assim uma brincadeira, pode parecer estranho, né? Mas a gente diz, poxa, um irmão que na presente encarnação cometeu 2 crimes, por exemplo, né? Sem citar, sem tipificar, fez um grande progresso, se, por exemplo, considerarmos que numa vida passada ele teve uma vida de crimes, cometeu vários crimes, né? Porque nós não nos damos conta disso às vezes. Mas essa passagem é muito importante para nos lembrarmos que nós ainda somos essas criaturas, nós ainda somos esses nossos irmãos, porque éramos nós, com certeza, muitos de nós, esses nossos irmãos do judaísmo daquele então, que só entendiam a proposta desse Messias se ele fosse poderoso, se ele tivesse um exército, se ele pudesse subjugar, olhem só, né? E nós queremos ainda um Deus que subjuga todo aquele que a gente não concorda, né, com o qual não concordamos. Nós ainda queremos uma ordem, digamos assim, de orientador espiritual que subjuga aquelas pessoas que nós consideramos erradas. Então, nós somos aqueles judeus, né? Muitos de nós, se não somos todos eles, né? Todos nós. Ou seja, nós ainda temos uma visão dessa, que o Deus é o meu Deus, que há de me proteger daquela criatura que eu não gosto, daquela criatura que eu não concordo, daquele pensamento, quando, na verdade, nós temos todo o nosso histórico de imperfeições em comum com essa criatura que eu digo, aquela criatura. Ou seja, não há diferença entre eu e ela, porque a nossa trajetória de busca do domínio das próprias imperfeições é a mesma, é igual, né? Então, isso evidencia também essa grande dificuldade que nós temos ainda de nos vermos, não só a nós, mas a todas as criaturas, todos os irmãos com os quais compartilhamos esse minúsculo planeta, pelo ponto de vista da essência espiritual, né? Da sua bagagem espiritual, das suas falências, das suas necessidades, mas também dos seus méritos do espírito, das suas conquistas de espírito, né? Então, assim, é uma passagem, como todas, né? Todos os ensinamentos de Jesus, lindíssimos, como nossa irmã Yolanda falou, né? Parece pequeno, mas se a gente for abrir mesmo, se a gente for esmiuçar cada uma dessas linhas, nós iríamos ultrapassar o limite do tempo e faríamos discussões e teríamos aprendizados aí por meses, né? E que cada um, após, né, o estudo e após as considerações do nosso irmão Xavier, possam buscar complementar, né, as suas percepções, as suas reflexões a respeito desse tema. Muita paz. Obrigada, Carlos. Agora nós vamos às considerações do nosso irmão Xavier. É muito interessante. Antes de eu cerrar fileiras na doutrina espírita, confesso a vocês que não fazia ideia da dimensão de Jesus, razão pela qual a gente observa a humanidade na atualidade, há manifestações que vilipendiam, que degradam a imagem desse ser tão grandioso, né? Porque, de certa forma, o desequilíbrio, a loucura, a falta de capacidade de observar, né, os princípios, aqueles que nos demonstram, ou que demonstraram, ou aqueles que nos colocaram princípios, onde nossas vidas deveriam ser mais equilibradas, deveriam ser mais harmoniosas, mais fraternas. E quando a gente chega na doutrina espírita e observa Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores qual a perfeição que a humanidade poderia almejar, e os espíritos superiores colocaram: vede Jesus, que Jesus é o modelo mais perfeito que a humanidade possa almejar a chegar, porque foi aquele que nos mostrou a doutrina mais pura, olha só, a doutrina mais pura, ou seja,
a doutrina em que não houve mácula alguma. Se dentro dos textos existe uma mácula, fomos nós, os homens imperfeitos, que a colocamos. Então, a gente se aproxima na doutrina espírita buscando essa compreensão desse ser que se apresentou, que desceu dos altiplanos espirituais para junto de nós, para nos mostrar um caminho, e esse caminho está mais de 2000 anos traçado com uma luminosidade incrível, para que a gente possa buscar nele o caminho, a verdade e a vida. E, no entanto, sem essa compreensão, a gente faz como toda a humanidade, quando não lança o nome de Jesus na lama, são aqueles que, no mecanismo de fuga, por não desejar buscar Jesus como modelo, como guia do seu proceder, do seu pensar, do seu equilibrar, diz, não, mas Jesus pode fazer tudo porque Jesus é Deus. Engana-se, porque Jesus, a todo momento que aqui esteve conosco, ele diz, meu Pai está nos céus, Deus, meu Pai, nosso Pai, que amor e bondade. Ele não se colocou em momento algum como Deus, mas pela nossa total incapacidade de acreditarmos que nós somos seres divinos como Jesus, pois ele disse, Jesus não mente, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. E por que não busquemos essa estrada? Por que não buscamos essa estrada? Porque ainda agora nos deixamos levar pelos nossos interesses, nossas vontades, nos colocando à margem dos ensinamentos de Jesus. Dizemos a todo momento, sou cristão, sou discípulo de Jesus, sou aprendiz de Jesus. Até quando o ensinamento dele não vai de encontro aos meus interesses pessoais. Aí eu continuo falhando e continuo todas as vezes sendo aquele aprendiz relapso. Então, a grandeza de Jesus nos é apresentada nesse capítulo para que nós possamos buscar esse entendimento e ter, sim, Jesus como nosso modelo. Por mais imperfeito que sejamos, busquemos Jesus como nosso modelo, o nosso guia. Hoje em dia está muito em voga a questão de seguidores. Seguimos a todos os que se apresentam nas comunidades sociais como a pessoa do momento a ser seguida. E, no entanto, até hoje, nos negamos a seguir Jesus. Nos dizemos seguidores, mas aqueles que nós seguimos da terra, somos capazes de imitar em todas as situações, em todos os gestos, em todas as falas, nas roupas, nos trejeitos, seguimos fielmente. Mas a Jesus ainda nos falta essa fidelidade. Possamos refletir sobre isso e que busquemos nesse Evangelho do Lar cada dia mais esse entendimento, porque só assim a nossa vida vai ser coberta com harmonia, com a felicidade, e assim seremos fiéis seguidores realmente de Jesus. Por mais que as situações cheguem a nós com sofrimento, dor, teremos a consolação do nosso lado, porque estaremos com Jesus. Ele nos prometeu que com ele todo fardo é leve, todo jugo é suave. Muita paz a todos. Obrigado, Xavier. E realmente, quando temos Jesus em nós, o nosso fardo se torna leve. Os caminhos seguem o mesmo destino nosso, aquilo que nós temos que passar, mas nós passamos de forma bem mais confortável. Então, amados irmãos, agradecemos a todos que conosco estiveram neste momento, neste Evangelho do Lar. Convidamos também para que na próxima sexta-feira estejamos novamente todos aqui juntos, para podermos estudar um pouquinho mais. Também convidamos os amados irmãos a assistirem também à palestra online na segunda-feira e na quarta-feira às 8 horas.
E assim nós vamos caminhando, aprendendo com cada um dos nossos irmãos, através dos estudos, a compreender o nosso real motivo de estarmos todos aqui, nestas experiências, caminhando assim para Jesus. Vamos então encerrando, agradecendo a todos, e a nossa prece a esse Divino Mestre, o condutor de nossas vidas, de nossas almas, o modelo e guia, a esse Mestre que encontramos hoje nesses estudos, tão fortemente presente. Agradecemos a Ele pela felicidade de estarmos neste caminho, pela alegria, o consolo e a esperança desses dias melhores, deste fardo mais leve que Ele nos prometeu, deste Consolador que nos abraça nesta vida. E com este Consolador, todos os nossos bons irmãos, companheiros de Jesus da espiritualidade superior, a nossa gratidão imensa por estes momentos, por esta paz que desce sobre todos nós, por esta alegria vibrante que a nossa alma se veste ao receber Jesus em nosso caminho, em nosso lar hoje neste Evangelho, o remédio edificante e calmante nestas águas, e que Jesus sempre esteja com todos nós, com toda essa misericórdia e paciência, com quem nos carrega durante anos e anos, séculos e séculos, nos dando sempre uma chance, nos levando no colo, nos carregando em nossas aflições, em nossas dores, em nossas agonias, em nossa felicidade, em nossa gratidão, em nossa vida sempre presente Jesus, nosso mestre, amigo, nosso companheiro, e a todos os irmãos da espiritualidade superior. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos, e até a próxima sexta-feira. Graças a Deus.